Muito bem, com muita honra e me sentindo mais uma vez um privilegiado, nós estamos abrindo o nosso programa na agradabilíssima e sempre muito enriquecedora participação e presença na companhia do Dr. Antônio Macedo, um dos médicos cirurgiões mais famosos do Brasil pela sua competência e que teve essa sua fama recrudescida depois que operou o presidente Bolsonaro. Tudo bem, doutor Macedo? Tudo bem, amor, e você? Muito obrigado por me conceder essas amabilidades de vir democratizar os seus conhecimentos com o meu telespectador. Fazer o possível e o impossível para que isso se concretize. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, não é? Eu fico imaginando, e o público também tem essa opinião, que ele deve ser um paciente muito difícil. É seu paciente ainda. Pela inquietude, pela ansiedade que a gente percebe que o presidente tem. É isso mesmo? Não é a impressão que eu tenho. Para mim, ele é sempre muito educado, muito cordial. Já nos tornamos grandes amigos assim, de verdade. E ele sempre faz aquilo que eu solicito quando se trata de parte médica. Obediente. Muito obediente do ponto de vista médico. Mas ele lhe pede, por exemplo, para saltar de paraquedas, logo após a cirurgia, ele lhe pede para mergulhar, que eu fiquei sabendo. Claro que o doutor Macedo proibiu-o, mas isso é um ímpeto que mostra a ansiedade do Bolsonaro em sempre estar em ação. Ele, como tem um preparo físico extraordinário, ele evidentemente gosta de fazer ginástica, gosta de montar cavalo, gosta de saltar de paraquedas e tudo. Cabe a nós médicos moderarmos esse trabalho e esses exercícios. Então, ele segue exatamente aquilo que a gente pede para ele. E nesse ponto nós temos o Dr. Ricardo Camarinha, que é o médico da presidência, que nos auxilia muito nesse contexto. Entendi. Então não tem dificuldade nenhuma em tratar dele. Ele é extremamente gentil, educadíssimo, cuidadoso e toma cuidado com tudo. Quer dizer, ele não foge daquilo que é combinado. Agora, doutor Macedo, ele correu risco de vida iminente quando foi alvo da facada? Sim, foi uma facada que o atingiu no abdômen, numa área extremamente perigosa. Ele foi muito bem tratado pelos cirurgiões de Juiz de Fora, que conseguiram conter a hemorragia, realizar uma cirurgia o mais rápido possível. Depois houve a participação do pessoal da UTI, do Hospital de Juiz de Fora, também muito bem assessorados. Vieram duas colegas de São Paulo, a pedido do professor Roberto Calil, que também trabalharam e ajudaram na recuperação dele, de modo que ele foi operado e após ter sido esfaqueado dia 6 de setembro à noite. No dia 7 de setembro, que era uma sexta-feira, nós pusemos no avião e trouxemos para São Paulo. E ele já em boas condições. Mas já em boas condições. Já em boas condições, sem correr risco. Sem correr riscos. Doutor Macedo, e falando do professor doutor Roberto Calil, seu colega, nosso amigo também, que já esteve aqui várias vezes, e que é do Sírio-Libanês, não é? O Bolsonaro foi para o Einstein, Isso. onde o doutor Macedo atuava até então. E depois houve uma reviravolta no meio dos hospitais estrelados do Brasil. E o doutor Macedo hoje não mais faz parte da equipe do Einstein. Foi para a Rede D'Or. Isso. Como se deu isso? É uma outra proposta de vida. É uma metodologia diferente de trabalho. Eu fui para uma rede que tem 48 hospitais pelo Brasil inteiro. É um time extraordinariamente bem conectado, desde do diretor supremo da rede, os filhos, o pessoal que dirige, da
toda a facilidade de trabalho, para comprar aparelhos, para dar aula, para fazer trabalho até trabalho filantrópico dentro dos hospitais, entende? E uma coisa que chama muito atenção é a maneira como eles trabalham e o time todo, é tudo uma coisa muito integrada, muito tranquila. Então é um outro tipo de trabalho, não significa que eu mudei do Einstein para a Redditor. Quer dizer, eu fui para uma outra proposta de vida e de trabalho. Entendi. E a Macedônia ficou vazia. A Macedônia, só para o telespectador entender, é onde o doutor Antônio Macedo atuava no Einstein, a região dele era chamada de Macedônia, alusivo ao seu nome, doutor Macedo. Então, por isso que eu estou brincando, mas a Macedônia continua. A Macedônia continua. Por exemplo, hoje mesmo eu fui operar um paciente lá cedinho, quer dizer, eu não estou divorciado do Hospital Albert Einstein, eu simplesmente estou me concentrando num outro grupo. Mas, veja bem, eu estou no Hospital Albert Einstein, eu comecei no Hospital Albert Einstein na década de 70. Então era o presidente, o professor José Ferrer, infelizmente já falecido. E eu tive todo o apoio, cresci, sempre me deram um apoio muito grande, o hospital foi crescendo, hoje é o maior hospital do Brasil. Mas realmente o que eu fiz foi uma mudança de perspectiva de vida, entende? Agora, a robótica, a maior parte das suas cirurgias, se não todas elas, são feitas através da robótica. A robótica tem as suas indicações. Por exemplo, um tumor de pâncreas pequeno, você faz com a robótica. Um tumor de pâncreas que não envolve a ressecção de grandes vasos, você faz com a robótica. Um tumor de fígado não muito grande, você pode fazer com a robótica. Agora, cirurgias, por exemplo, como hérnia inguinal unilateral ou bilateral, a robótica ajuda no sentido de dar muita precisão na cirurgia e dói muito pouco pós-operatório, porque os braços são fixos, os braços não ficam se movendo no abdômen. E a robótica ajuda muito em áreas como o tórax, para dissecção do esôfago dentro do tórax, por exemplo, num caso de câncer de esôfago, porque os graus de liberdade das pinças robóticas facilitam muito o acesso ao esôfago quando próximo de grandes veias como a veia ásigos, próximo da traqueia, próximo do arco da aorta. Então, a robótica ela facilita a vida do cirurgião em situações de grande dificuldade. Por exemplo, é mais fácil fazer uma retirada do esôfago torácico com a robótica do que se a gente abrir o tórax. A robótica, em algumas situações, é extremamente de ajuda do cirurgião. Ela veio para ficar. E é lícito supor que os aparelhos vão ficar cada vez melhores, cada vez mais inteligentes, a ponto de ajudar o cirurgião até como se fosse um GPS que eles já estão idealizando durante a cirurgia robótica, entende? Agora, a cirurgia robótica aqui no Brasil, me parece que tem 11 anos, por volta de 11 anos. Ela começou no Hospital Albert Einstein em 2008. Então é ainda muito jovem. Muito jovem. Agora, já há um grande número de cirurgiões robóticos aqui no Brasil. E nós, no final de 2008, começo de 2009, fundamos uma sociedade internacional, juntamente com outros colegas estrangeiros, chamada Clinical Robotic Surgical Association, do qual eu sou membro fundador e da comissão executiva, que terá o seu congresso de robótica agora na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, no princípio de novembro. Onde devem vir mais novidades ainda. Onde devem vir mais novidades. Agora, doutor Macedo, a sua entrevista para a revista Veja provocou uma onda de admiração, não é? Quando você, vou chamá-lo de você, não de senhor, fala sobre esse seu defeito de face e quando você diz um episódio com um médico que o desestimulou a trabalhar
a se formar como médico, a se dedicar à robótica. E eu queria que você me contasse, se possível, com mais detalhes ainda. Primeiro, como foi esse acidente? Não há nenhum recurso hoje para que essa sua pequena deformação no seu rosto possa ser corrigida? Que existe, mas eu não tenho certeza se eu quero corrigir hoje em dia, entende? Eu já vivi a vida toda assim, eu não sei se eu vou corrigir isso aqui. Perfeito. Eu não sei se eu saberia me ver no espelho sem a boca torcida, entende? Então eu vou levando. Eu não quero tomar uma anestesia geral para pegar um pedaço do músculo temporal, para amarrar aqui, para puxar, tudo. Eu acho que eu nem tenho tempo para isso. Teria algum efeito colateral esse procedimento? Não, eu ia consertar o rosto só, mas hoje em dia... Mas não ia prejudicar a sua visão? Não, pelo contrário. A visão eu cuido muito dela com colírios, com cuidado, sempre de óculos. Quer dizer, a rigor eu nem preciso usar óculos, eu uso como rotina para proteger o olho, entende? Porque o olho direito fica sujeito a problemas. O que me falaram quando eu era criancinha é que eu ia ter que tomar muito cuidado com esse olho, que é uma coisa que pode ser perdida ao longo dos anos devido a tanto problema de exposição ao vento, exposição à luz solar e tal. Tanto que eu tomo muito cuidado com o vento, muito cuidado com a luz. Dá para relembrar o acidente, doutor Macedo? O problema é que eu tomei um tombo muito forte e eu fiquei desacordado depois. Então eu nem me lembro do que aconteceu. Eu sei que eu tomei um tombo muito forte. E logo depois ficou um hematoma grande e quando o hematoma desapareceu, o olho já não estava fechando direito e a boca começou a torcer, entende? Qual era a sua idade? 13 para 14 anos. 13 para 14 anos. É. Eu me lembro que eu estava no ginásio quando aconteceu isso. Aí eu procurei, o meu pai me levou numa série de médicos e tudo, um médico clínico muito bom que medicou com cortisona, etc e tal, não adiantou nada, mas houve uma tentativa de tratamento muito intensa. E um determinado cirurgião que o meu pai levou, ele falou, olha, não tem o que fazer, isso aqui é assim mesmo, o olho corre um grande risco, né? Então isso que me deixou muito assustado. Falei, mas eu vou ser cirurgião. Então assim, mas escolhe outra profissão, uma profissão assim mais atenuada. O cirurgião precisa muito da capacidade visual e tudo. Então eu fiquei assim meio chocado. Mas pelo aí, desestímulo. Pelo desestímulo. Aí fiquei meio chocado, mas com o passar dos anos a coisa foi indo. Entrei na faculdade de medicina, sempre fui muito bom aluno, sempre me dediquei bastante. E teve essa questão de, na véspera de Natal, eu ajudar e operar um paciente que estava internado com um processo agudo de vesícula, e era o próprio médico que tinha falado para mim para não ser cirurgião, né? Mas isso, ele não falou no sentido de maldoso, entende? Eu não entendi. Eu entendi o seguinte... Até de proteção. Até de proteção. Eu senti exatamente isso. Procura uma profissão que não dependa tanto da vista. Você é um menino brilhante, inteligente, bom aluno e tal. Faz qualquer outra coisa. Quer dizer, se um dia acontecer alguma coisa na vista de um cirurgião, acabou para a profissão. É como a mão. Se eu perder uma mão, acabou para a profissão. Então, por isso que a gente toma cuidado com a mão, toma cuidado com a vista, tudo, entende? Mas isso não me fez ficar triste, nada, a não ser nos primeiros dias, né? Porque você olhava, e depois tem muito bullying das crianças, né? Eu me lembro que o que mais chocava era isso. Boca torta daqui, boca torta dali, não sei o quê. Depois eu acostumei, né? Eu sou mesmo, sou boca torta, graças a Deus. Mas... Não o incomoda? Não me incomoda de jeito nenhum. Doutor Macedo, e uma outra questão é a sua operar por robótica. Eu andei lendo, me instruindo. Tem algumas cirurgias que exigem uma dedicação sua quase que obsessiva, porque segura o cirurgião na frente dos equipamentos por mais de 6, 7 horas. No último sábado, nós operamos um câncer de esôfago que levou 12 horas. 12 horas? 12 horas. É um senhor muito difícil de operar, um homem muito grande. Levamos 12 horas para operar, o tempo todo sentado na frente do robô.
Agora, isso é determinação, né, Mauri? Isso é determinação. O indivíduo que vai ser cirurgião, ele tem que ter muita determinação. E tem que ter muito preparo físico, senão não aguenta. E você me parece, Macedo, que tem algumas coisas interessantíssimas nesse seu preparo físico que nos servem até de receita para a gente poder adotar. Diz que você faz ginástica com regularidade antes de uma operação até, antes de ir para o hospital. Isso. Você tem alguns detalhes do seu dia a dia que eu gostaria que você falasse para a gente poder aprender e fazer pelo menos algumas delas. Eu tenho uma dieta de muitos anos que me faz muito bem, me deixa... eu não sinto fome, não sinto cansaço, nada, que consiste em comer quase nada de açúcar, quase nada de trigo. Eu como carne magra de preferência. Quando como carne gorda é em pequena quantidade, a carne em geral é magra. Eu não faço restrição de carne de jeito nenhum, a não ser carne gorda, como se recomenda não exceder meio quilo de carne gorda por semana, sob risco dessa carne gorda poder causar problemas de saúde. Eu tomo bastante água, não tomo refrigerante de jeito nenhum, não acho que deva tomar refrigerante, é só água, suco de frutas, tomo vinho às vezes no fim de semana ou num jantar, não tem problema nenhum. Com excessiva moderação. Com excessiva moderação, porque imagina você tomar vinho hoje e de repente ter que operar de madrugada ou amanhã cedo. Então tem que tomar pouquinho, de modo que você se sinta perfeito, tá certo? Porque senão você está sendo irresponsável com o paciente que você vai operar, né? E uma coisa importante que eu sinto, quanto menos carboidrato eu como e mais legumes, verduras, frutas de baixo teor de glicose e carne magra, melhor eu me sinto operando, entende? Com mais força, mais agilidade e mais tranquilidade. Se eu comer muito arroz, se eu comer muito trigo, se começar a comer muito chocolate com açúcar e tal, eu sinto que eu fico meio preguiçosão, não fico com aquela agilidade diária, entende? A energia abaixa. A energia cai, com certeza. Agora, mas então, isso para mim que sou cirurgião, né? Então, mas essas suas práticas, eu acho que vale para todo mundo, não vale? Eu acho que sim. Vale porque os meus exames laboratoriais são de um paciente absolutamente normal, entende? Então, quer dizer, eu não deixo a glicemia subir, eu não deixo os exames se alterarem, entende? Eu tomo cuidado com a saúde. Por que tanto cuidado e por que tanta responsabilidade? Porque imagina assim, você ficar doente com 30 cirurgias marcadas para frente. Quer dizer, o que eu vou fazer com esses doentes que estão com cirurgia marcada se eu ficar doente de verdade? Então eu tento fazer tudo para não ter uma doença. Por exemplo, eu gostava muito de andar a cavalo. Uns 12 anos para cá, parei de andar a cavalo. Nunca mais subi em cima de um cavalo. Imagina se eu quebro a mão, o que eu vou falar para o paciente que eu vou operar amanhã, depois da manhã, depois da manhã? Olha, eu quebrei a mão que eu estava montando a cavalo, só daqui 3 meses que eu posso te operar. Ou nunca mais. Não existe isso. Claro. Né? Agora, essa dieta, essa que se chama dieta paleolítica, mais ou menos, né? do tempo das cavernas. É uma dieta hipocalórica, quer dizer, com baixo teor de carboidratos, que eu gosto. Eu não sei se a indústria está no meio disso, mas tem uma campanha que está aí, não sei se não é nem bem uma campanha, é uma corrente que, nesse momento, pela imprensa, está alardeando que a carne não faz mal, que a carne, muito pelo contrário, os homens da caverna, eles formaram os seus cérebros comendo carne. Custa de comer carne. Então são correntes que nos confundem, doutor Macedo. Não vamos esquecer que no tempo das cavernas, os animais que nós caçávamos eram animais magros, não eram animais gordos. Então, uma coisa é a carne magra, outra coisa é a carne gorda. Ninguém preconiza ninguém ficar se enchendo de carne gorda. A gente tem que comer uma carne mais magra. Se for comer carne gorda, tem que ser
uma dosagem de carne gorda inferior a meio quilo por semana. Senão você está se expondo aos riscos da gordura da carne. A carne não faz mal. O que faz mal é aquela gordura que vem junto com ela, ou vem marmorizada dentro dela. É isso que pode fazer mal para o paciente. Quer dizer que meio quilo, o que significa meio quilo? 2 bons bifes? 2 bons bifes. 2 suculentos bifes? Isso. Quer dizer, teoricamente não se deveria passar disso. Teoricamente. Agora, a gente fica às vezes meio perdido, não é, doutor Macedo, com essas informações que a gente não se sabe se tem o dedo do comércio, da indústria, não é? A questão do ovo. Nem vou lembrar do ovo, que era um grande vilão, e hoje é um amicíssimo da nossa saúde. Exatamente. Poderia dizer assim? O FDA liberou o ovo, né? O ovo. E para falar também dessas ondas que dominam, principalmente as mulheres, não é? Que é fazer jejum, um período do dia, que as mulheres estão pelo menos emagrecendo com esse tipo de coisa, mas tem até absurdos, eu acho absurdo, como leigo, que há um estudo que sugere o maior consumo de gorduras e menos ingestão de frutas. Existe? A fruta é um pouquinho polêmica, porque existem frutas de baixo teor de açúcar, como a maçã, a pera, o morango, a amora, o framboesa. E tem frutas que têm um alto teor de açúcar, como é o caso do mamão, do melão, da nectarina, da goiaba, etc. Então, o que se diz é o seguinte: as frutas são muito boas para a saúde, mas deve-se olhar com cuidado aquelas que têm um alto teor de açúcar e tentar focar naquelas que têm um teor de açúcar um pouco mais baixo, como é o caso do morango, como é o caso da maçã, como é o caso da pera, da amora, da framboesa, etc. Isso é o que a gente lê e o que a gente escuta, entende? Não se deve consumir muito açúcar, porque o excesso do consumo de açúcar não é bem-vindo para a nossa saúde. Estamos falando de diabetes. Não estou nem falando da propensão a diabetes. O indivíduo que não tem nada, ele não deve, o indivíduo que é totalmente sadio, ele não deve abusar muito do açúcar. Agora, existe algum procedimento na sua especialidade, na cirurgia robótica, no diabetes tipo 2? São os procedimentos derivados das bariátricas, entende? Quer dizer, os doentes que são submetidos à bariátrica, muitas vezes, eles são diabéticos e foi visto que há uma melhora. Então, várias técnicas cirúrgicas foram propostas para o tratamento do doente que tem diabetes e não é obeso, entende? Mas é tudo muito parecido com a cirurgia bariátrica. Qual a diferença do diabetes tipo 1 e 2? Desculpe, eu até sei mais ou menos, mas tem muita gente aí que não sabe. O tipo 2 é o adquirido. É o adquirido. É o adquirido. E o tipo 1 é o genético. Entendi. Que exige insulina, essa coisa. Muito precocemente. Né? A cirurgia bariátrica do Faustão foi o doutor Macedo que fez? Não, quem operou o Faustão foi o Dr. Áureo Ludovico de Paula. Da sua equipe? Não, ele é um colega nosso de Goiânia, que é um grande cirurgião laparoscopista, e ele bolou uma técnica de interpor um segmento de íleo mais proximal no jejuno. Para quê? Para aumentar a produção de hormônios que controlam o diabetes e controlam a compulsão alimentar. Que bom. Agora, pelo fato de ter 11 anos no Brasil, não é? E um dos introdutores dos robôs foi o Dr. Macedo, parece que com a evolução dos tempos, da tecnologia, daqui a pouquinho nós vamos ter todas as patologias podendo ser operadas por robô. É possível, mas ainda não. É difícil dizer que todas as patologias serão operadas por robô, porque tem pacientes, por exemplo, quando são operados, uma obstrução intestinal, por exemplo,
que o abdômen é tão distendido que não tem como você criar o espaço para colocar o robô para operar, entende? Então, cada caso tem que ser analisado com cuidado. Tem casos para cirurgia aberta, tem casos para laparoscopia e tem casos para robótica. Cabe ao julgamento e à discussão com o paciente e com os colegas qual método e qual técnica será usado para cada paciente. Para próstata tem. A próstata, vamos dizer assim, a robótica tomou conta. Tomou conta. Agora, a robótica é muito cara, doutor Macedo? É caro. Me fale um pouco da parte de economia, que quanto mais equipamentos, mais investimentos. O robô é caro, é caro. Quem são os campeões de fabricação de robôs hoje? Nos Estados Unidos, numa firma chamada Intuitive, que ela construiu desde o primeiro robô de 2008 até os atuais XI, é ela que construiu. Agora, existem outras firmas estudando vamos dizer assim, a construção e aplicação de novos robôs, como é o caso da Google e como é o caso da Medtronic no MIT em Boston. Macedo, me contaram que você era tão obsessivo que você se levantava de madrugada, quando não era para fazer ginástica, era para fazer treinamento com o robô. E ficava debruçado sobre o robô muito tempo para poder desenvolver a perfeição do seu treinamento. O robô, você precisa adequar a sua cabeça e os seus movimentos ao robô. Porque você segura aquelas pinças fazendo quase nenhuma força, é 10º de miligrama de força. Os cortes são muito pequenos, então você tem que fazer o corte com muito cuidado. Então, durante o ano de 2008, o Einstein iniciou a robótica para urologia. Mas nos fins de semana, nos domingos, o robô ficava sem fazer nada. Então, o que nós fazíamos? Todo domingo nós íamos no Einstein, de manhã cedo, ficar treinando com o robô para costurar pele de uva, para dar ponto em substâncias plásticas, entende? De modo a pegar o jeito de manipular o robô. Porque o robô não é difícil de você trabalhar com ele. O difícil é você pegar o jeito de manipular, porque é muito mais delicado do que segurar o material de cirurgia aberta. Quem faz a força é o robô e ele tem muita força. Você não pode empregar força para operar com o robô. Entre os seus hábitos de vida, inclui-se o jejum também? E tem a ver com serotonina? Eu vou te contar. Essa história do jejum, eu sou obrigado a fazer de vez em quando para poder me treinar nas cirurgias longas. Porque a cirurgia longa dificilmente você pode sair para comer. Dificilmente. Então, você às vezes é obrigado a ficar horas e horas e horas operando e você não pode ter fome, não pode ter dor de cabeça. Então, de vez em quando eu dou uma treinadinha. Eu não faço o jejum intermitente, mas às vezes eu deixo de, por exemplo, não almoço e continuo no consultório até a noite e só vou jantar à noite. Fico com o café da manhã e com o jantar. Para quê? Para treinar e não ter uma dor de cabeça de repente pela falta de comida, não ficar fraco, tudo. Só para manter o organismo treinado em situações de exceção. Doutor Macedo, muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Tem algum aspecto dentro da robótica que eu tenha não perguntado e que seja importante o público saber? Olha, o que é importante saber é o seguinte, o robô veio para ficar. Quer dizer, no futuro, quem não operar com robô está fora da profissão. Mas tem que saber, com muito cuidado, como aplicar, em quem aplicar, em que doenças aplicar. Por enquanto, tem doenças que você não pode aplicar e é perigoso você aplicar. Então, você pega um câncer de pâncreas, que está muito junto da veia... Câncer de pâncreas. Que está muito junto da veia mesentérica ou da veia porta, porque os cânceres de pâncreas, normalmente, a gente pega numa fase em que ele já está um pouco avançado. É muito difícil, num check-up, o indivíduo pegar um câncer de pâncreas. Mas quando você operar um doente que tem qualquer sinal de invasão vascular, tem que ser aberto. Por quê? Porque você pode até fazer as anastomoses, as emendas com o robô, mas você precisa
usar enxerto, você não tem a facilidade que tem na cirurgia aberta de levantar o intestino para aproximar as duas bocas do vaso, entende? Então lembrar que cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica e cirurgia robótica são 3 tipos de cirurgia que ainda têm a sua aplicabilidade garantida. Por que é que o câncer de pâncreas está crescendo tanto no Brasil e no mundo, de uma forma geral? Primeiro, o povo voltou a fumar. Tinha parado, voltou a fumar. Segundo, cada vez mais está se consumindo álcool no nosso meio e em todos os lugares do mundo. Mas consumo grande. Volume industrial. Terceiro, a presença de grande quantidade de gordura na carne que nós nos alimentamos. Por isso que eu falei, a carne boa é a carne magra, não é a carne gorda. Então, se for comer carne gordurosa, comer não todo dia e em pequenas quantidades. Picanha, nem pensar, então. Não, aquela come, gordurazinha da picanha. se puder separar... Falando para irritar aqui o doutor Macedo. Se puder separar, é melhor. E mais, aumentou muito a incidência de diabetes devido ao consumo, propensão, mais consumo de excesso de açúcar, aumento de peso da população, consumo de trigo muito aumentado. E o diabetes tem 20 vezes mais chance de câncer de pâncreas do que a população normal. É mesmo, que loucura. Aumenta 20 vezes. Então, o que acontece? Diabetes, dieta, fumo, álcool, é um prato cheio para o pâncreas ficar doente, entende? Então, nós vamos ter que ter uma dieta mais restritiva, tomar menos álcool, cortar o cigarro, tá certo? E tentar de todo jeito evitar o diabetes, procurar o endócrino, procurar o clínico para tratar o diabetes e evitar excesso de açúcar. Eu vou me dar um chocolatinho hoje à noite. Não, você está se matando, não é para ficar se enchendo de chocolate à noite, é de vez em quando que tem que comer chocolate, não é toda noite. E se for comer chocolate... Uma vez por mês. Coma chocolate amargo, que não tem açúcar. Ah, chocolate amargo. Esse não tem açúcar. Mas então, a lenda popular diz que chocolate amargo faz bem. Sim, faz bem para uma série de coisas. Ele é pré-biótico, ele ajuda as bactérias intestinais e tudo. Porém, tem que ser amargo mesmo, né? Porque não é o... Como identificar? Eles colocam na tarjeta 85%, 95%. Mas eu quero comprar produtos orgânicos, quem me garante que naquele negócio fechado do supermercado é orgânico mesmo? É difícil, né? Isso é difícil. Isso eu nem quero entrar nessa discussão, que é uma discussão sem fim, né? Mas por que está aumentando tanto o câncer no pâncreas? Obesidade excessiva. O nosso IMC, o nosso índice de massa corporal no Brasil está aumentando. Daqui a pouco nós vamos chegar junto dos Estados Unidos, que é um índice muito alto. O número de diabéticos está aumentando, e que aumenta a incidência de câncer de pâncreas. E a nossa dieta não faz muito bem para a gente. Entendi. Algo mais? Tem muito, não é? Doutor Macedo, muito obrigado. Última pergunta, de verdade agora. Como é que o doutor Macedo vê, nesse momento, o Brasil, os planos de saúde, o Brasil, o SUS, o Brasil e as iniciativas belíssimas, como a iniciativa do Henrique Prata, que construiu vários hospitais voltados ao tratamento de câncer. Como é que é a sua visão panorâmica do nosso Brasil hoje? E sua saúde. O importante é o seguinte, o importante é que se o Brasil melhorar no sentido de aumentar os empregos, aumentar a possibilidade das pessoas terem assistência médica, nós temos uma assistência médica de altíssimo nível comparado de qualquer país do mundo. O problema é que ainda está difícil os pacientes chegarem aos médicos e aos grandes hospitais. E isso só melhorando a economia do país como um todo, como eles estão lutando para conseguir, deixando que a coisa fique mais enxuta, que realmente o dinheiro seja investido de acordo,
eu tenho a sensação, a nítida impressão de que nós chegaremos lá, entende? Porque aqui é um dos países mais ricos do mundo. É impossível um país rico como esse não ter uma assistência médica boa. Só se os nossos patrícios não tiverem trabalho. Porque se tiverem trabalho, o brasileiro trabalha. Trabalha, ele vai ganhar dinheiro e vai ter direito a ter o seu plano de saúde e a sua assistência médica. Agora, como assistência médica, o Brasil é campeão. É espetacular. Tem gente que está morando em Miami, patrícios nossos, que vem ser atendido aqui no Brasil. No maior país do mundo, eles vêm para o Brasil para ser atendidos. Quer dizer, a nossa medicina é uma medicina de alto nível. Agora precisa que o povo tenha acesso a ela. E para isso o povo precisa ganhar bem, o povo precisa usufruir desses benefícios. Já falou isso para o Bolsonaro? Esse é um dos maiores pensamentos dele. Obrigado, doutor Macedo. Obrigado. Hein? Um abraço ao presidente Bolsonaro. Quando é que vai ser a próxima consulta? Ele tá Ou não tem mais consulta? Agora a gente se encontra socialmente. Só socialmente? Socialmente. E sem bebida? Ele não bebe nada. Nada? Nada, zero. Zero, zero, zero? Zero. Ele é atleta de verdade. Pâncreas está absolutamente protegido do presidente. Nós fizemos várias tomografias, ele não tem nada, ele tem excesso de saúde, graças a Deus. Obrigado, doutor Macedo. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Especial para você.